galera do Watch for Brasil, nesse programa especial. Olha quem está com a gente aí. Nada mais, nada menos que Gomes, que foi goleiro do Watford por muito tempo, o brasileiro com o maior número de jogos com a nossa camisa. Estou com o Vitor, estou com o Guilherme aqui nesse programa muito especial. De primeira mão, a gente agradece muito a disponibilidade do Gomes de estar batendo esse papo com a gente. Gomes, seja muito bem-vindo ao pessoal aqui do Watch for Brasil. Fala, pessoal, um prazer estar falando com vocês. Um clube que vocês fazem parte de um clube que é histórico para mim também. Tive a oportunidade de assinar pelo Watford em 2014, depois de uma saída do Tottenham. Não foi fácil uma decisão, mas eu tenho certeza que uma decisão muito acertada, até porque o projeto do clube era ambicioso, grandioso, coisas que eu sempre quis abraçar e gostei de abraçar esse tipo de projeto. E foram 6 anos, 5 anos na Premier League, né? 4 anos na Premier League, 2 anos um acesso e, aliás, foram 5 anos mesmo na Premier League e o acesso, né? Então, foi um tempo muito bom, onde eu aprendi, fiz amizade e aprendi a gostar desse clube que me abraçou quando eu cheguei lá em 2014. O Gomes, e para iniciar, então, as nossas perguntas para você sobre essa passagem sua pelos Hornets, a gente vai começar pelo Guilherme, só para também situar. O Guilherme é do estado de Pernambuco, o Vitor fala de São Paulo e eu falo aqui do Paraná. Guilherme, pode iniciar a primeira pergunta. Fala, Gomes. Primeiro, agradecer por sua disponibilidade, né, de gravar aqui conosco do Watch for Brasil. E para iniciar, queria fazer uma pergunta assim: como foi a sua chegada ao Watford? Quais foram as tratativas, até porque era um clube que vinha há 10 anos jogando a Championship, sem um grande destaque, né? O que passaram para você relacionado ao projeto, o que seria do Watford pelas próximas temporadas? Olha, Guilherme, foi até porque eu vinha de uma sequência de jogar em times considerados grandes, né, e times de primeira divisão. O ego, muitas vezes da gente, né, a gente pensa que nós somos muitas vezes merecedores de coisas maiores ou melhores no momento, e naquele momento o Watford não estava na primeira divisão, mas o que me tocou muito foi, além de uma conversa direta com o Dino Pozzo, né, que é o dono do clube, mostrar o que eles realmente queriam, as ambições do clube. O estádio que o Watford tem hoje nem passava perto do estádio que eu encontrei lá em 2014. Uma das primeiras coisas que ele falou que ele já estava começando por ali a transformação do clube, ele já estava no clube por 1 ano ou 2, eu não me recordo, mas ele já estava começando por ali a transformação do clube. E me mostrando todas as possibilidades, né? Ele falou, poxa, nós temos um grupo muito jovem, mas nós precisamos de liderança. Nós temos um grupo muito talentoso, mas eu preciso de alguém para poder ajudar aqui o Troy Deeney, né? Que era o capitão nosso na época e até hoje o capitão do clube, a liderar esse grupo de jovens, né? E foi o que aconteceu, isso que me chamou a atenção. Por estar em Londres também, aos arredores de Londres ali, eu não tive que mudar de casa, não tive que me deslocar, estava saindo do Tottenham, meu contrato encerrando, e me chamou a atenção a sinceridade das pessoas e o trabalho bem feito, que é feito até hoje, né? A gente vê lá, infelizmente, o ano passado nós não conseguimos permanecer na primeira divisão, mas dá para perceber o quanto o trabalho é bem feito, que o clube tem aí a oportunidade muito grande de estar voltando já no ano seguinte para a Premier League, o que não é fácil. Mas eu acho que esse apresentado projeto lá do Dino Pozzo foi algo muito importante para que eu tomasse uma decisão de assinar pelo Watford, já que eu tinha outras possibilidades em times de primeira divisão,
mas na época eu resolvi abraçar essa causa e foi um dos melhores acertos meus no futebol, eu creio. O Gomes, agora vem para mim a pergunta. A segunda pergunta que a gente tem para fazer: como que você explicaria a atmosfera de Vicarage Road? Como que mudou alguma coisa desde a sua chegada até o seu último jogo? O que representa para a gente? Porque a gente está acostumado com o futebol no Brasil, um público de uma forma diferente. Como que é essa atmosfera de Vic? Jefferson, é algo impressionante, né? Aliás, todos os clubes da Inglaterra, todos os estádios nos dá essa possibilidade, né, de viver uma atmosfera diferente do futebol, né? E eu creio que transformou muito, com certeza transformou, até porque o time estava vivendo dias melhores, né? Vivendo, pertencendo a uma das maiores ligas do mundo, né? E mais organizadas do mundo. A atmosfera também muda, com certeza. É claro que a torcida do Watford é uma torcida muito exigente, até porque é uma torcida muito local, né? Mesmo uma torcida dos arredores, tanto de Watford como dos arredores de Watford. É claro que tem torcedores espalhados pela Inglaterra, mas é muito mais local do que espalhado mesmo, né, em outros lugares, né, da Inglaterra. Então, o pessoal vive o futebol. Uma das únicas atrações, se não for a única atração de Watford, né, que chama no seu golfe lá num dos hotéis que até a gente concentrava lá, tinha, né, golfe lá pelos campeonatos europeus e tudo. A não ser o The Grove lá, que é o campo de golfe, não tem muito atrativo a cidade de Watford. Então, o futebol era algo e ainda é algo que leva, né, e mexe com os corações das pessoas e com certeza leva para dentro do estádio também. E aquilo ali é importantíssimo para nós, como jogadores, para um clube que está se firmando ainda. Eu tenho certeza que o Watford ainda tem muita coisa a conseguir, a conquistar, principalmente firmar e falar, poxa, como o Crystal Palace fez, como o West Ham fez, né, de ficar na primeira divisão, ser um time de primeira divisão, não só um time de estar lá participando por alguns anos. Não, o Watford tem condições e até por isso a torcida é muito importante para que o time alcance esses objetivos. Fala, Gomes. Primeiramente, gostaria de agradecer você por ter aceitado esse convite e agradecer você por tudo que você fez pelo Watford. Acho que não só aqui no Brasil, mas lá na Inglaterra, o pessoal é muito grato pela sua participação no clube. A minha primeira pergunta aqui é uma simples. O que o Watford tem que o Cruzeiro, PSV, Tottenham e o Hoffenheim, que foram clubes que você jogou nessa sua carreira, não tem? É um prazer, Vitor. É um prazer estar falando com vocês. E eu fiz o meu trabalho somente. Eu acho que quando a gente faz com amor aquilo que, né, nós somos convidados a fazer, e é claro que eu tinha que dar o meu máximo ali para que a gente pudesse alcançar voos maiores. Eu com certeza deixei o Watford não sozinho, mas deixei o Watford muito mais em uma posição muito melhor do que estava antes, mesmo caindo para a segunda divisão. O Watford, eu acho que alguns anos atrás, nem candidatos da segunda divisão era para subir para a primeira, né? E com certeza esse ano, desde quando saiu, era um forte candidato a voltar, porque é um time estruturado. Eu acho que o Watford, a diferença é você falar de Cruzeiro, você falar de PSV, você falar de Tottenham. O Cruzeiro hoje está vivendo um momento complicado aqui no Brasil. Você falar de Hoffenheim, foi os clubes que eu joguei. É complicado você falar uma coisa que o Watford tem que os clubes não têm. Eu tenho certeza que o que o Watford tem hoje, que os outros clubes não tenham, é a vontade de estar fazendo melhor todos os dias. Com certeza. Você vê pelo estádio que o clube tem hoje, você vê pelo centro de treinamento que nós temos. Eu falo nós porque eu me considero ainda até hoje lá. E se o time não tivesse caído para a segunda divisão, eu já tinha assinado um contrato de renovação para continuar lá. Já tinha assinado esse contrato, mas valia só para a Premier League. Eu acho que essa ambição de estar
melhorando a cada ano, de estar dando condições para os jogadores, porque os outros times eu acho que já alcançaram esse estágio, né? O Cruzeiro, por ser uma liga totalmente diferente, o Hoffenheim também já alcançou esse estágio, tanto que está jogando Champions League sempre, o Tottenham da mesma forma. Eu acho que, provavelmente, por não ter alcançado esse estágio ainda, o Watford é um time que almeja e sonha alto. Talvez não seja isso que os outros clubes tenham no momento, já tiveram, mas eu tenho plena certeza que o Watford vai alcançar, porque tem pessoas à frente que têm condições de fazer com que esse clube, a cada ano que passa, possa se firmar mais e mais. Então, Gomes, como era o contato com torcedores fora do estádio do Vicarage Road, quando você estava com sua família, seja pelas ruas, algum restaurante? Então, assim, em algum lugar sem contexto mesmo, de fato com a camisa do clube, representando o clube, como era esse contato com os torcedores? Olha, de muito carinho, como sempre foi, Guilherme, com os outros clubes que eu passei, mas os torcedores sempre muito gratos pela história que nós construímos ali, pelo respeito também que eu sempre tive com o clube, né, desde quando eu cheguei. E quando isso acontece, a recíproca é verdadeira, né? Eu tenho certeza que eu, no momento que eu podia, eu atendia os fãs, né? No momento que eu podia, eu fazia o meu melhor para que eu pudesse atender os fãs, né? E isso cria uma atmosfera muito boa de relacionamento, cria uma atmosfera muito boa, o ambiente fica leve. E era esse ambiente leve que, com certeza, eu tinha lá no meu dia a dia, tanto a minha família quanto eu, a gente tinha essa tranquilidade de saber que a gente estava representando um clube e o clube tendo um retorno do clube, né? Principalmente o clube que eu falo é os torcedores, né? Os torcedores que fazem todos os times, né? Então são eles que é parte desse time. E eu tenho certeza que o nosso relacionamento, esse contato era muito bom e muito respeitoso das duas partes. E foi assim do primeiro dia que eu cheguei até o último dia. Ô Gomes, a gente tem cara de bonzinho, mas também a gente vai te metendo umas enrascadas aí, a gente vai pôr umas polêmicas, a Vai, gente quer ver polêmica. vai lá. A minha pergunta é, todo esse tempo que você esteve no clube, o Watford foi muito conhecido pela troca de treinadores, né? Uhum. Muitas trocas, às vezes até 2, 3 trocas numa mesma temporada. Você poderia citar 3 treinadores assim, no qual você mais gostou de trabalhar e também, se na sua área, como goleiro, se quiser citar também os treinadores de goleiro que você teve, até para destacar o trabalho que ele fazia, fica à vontade também. Olha, eu posso dizer que eu fiquei muito triste quando sacaram o Marco Silva. Fiquei bastante chateado mesmo, até pela aproximação que a gente tinha e o trabalho que a gente visava, talvez, lá na frente. É claro que talvez pode ter desvirtuado um pouco ali a mente do Marco Silva na época que a gente principalmente aquela oferta do Everton lá para que ele fosse para o Everton, mas se tomou um tempo muito grande para tomar aquela decisão, né? Com certeza o Marco Silva foi um dos treinadores que eu tive assim que eu apreciei muito. A chegada do Ravi Gracia também, a princípio, no início, nós não nos damos muito bem, até por causa de uma lesão que eu tive, eu não comecei a jogar. Eu estava jogando, foi bem na época da saída do, do, do Marco Silva, chegou o Ravi Gracia e voltei de lesão e não joguei mais, né? Não joguei mais. Então, mas o Ravi Gracia também foi um treinador que me agradei muito de trabalhar, um jogador, um treinador com uma cabeça muito aberta, um treinador com uma visão muito bacana. Eu acho que talvez a saída do Ravi não foi nem por ele, foi pela equipe que se acomodou muito. Eu acho que a temporada anterior
do ano que ele saiu, a equipe se acomodou muito. Nós achamos que nós já tinha feito o suficiente, talvez na temporada passada, sim, nós fizemos o suficiente, ou quase o suficiente, para ser uma temporada perfeita, mas a gente tinha que passar aquele trabalho para a temporada seguinte, foi o que não aconteceu. Esses foram os principais treinadores eu acho, tanto o Ravi quanto o Marco Silva. Agora, eu posso citar três treinadores de goleiros. O Paulo, que era o treinador de goleiro quando eu cheguei. Ele era treinador do clube, né? Se trocava muito de treinador, principalmente no início, mas ele sempre ficava. Então, foi um cara que me ajudou bastante. O Inigo, que veio com o Javi Gracia, né? O Inigo, que veio com o Javi Gracia, também foi um treinador que gostei muito de trabalhar. Treinador de goleiro que fazia mais ou menos aquilo que eu gostava de fazer, né? E um treinador fenomenal. Então, o Hugo também, que veio com o Marco Silva, foi um treinador que, mais ou menos nessa linha do Inigo. O Paulo é uma escola italiana, né? O Inigo, uma escola espanhola, e o Hugo, uma escola portuguesa. Então, mas eu acho que são três tipos de escola que vem muito próxima à escola brasileira hoje, de goleiros. Então, por isso eu me senti muito bem com esses três treinadores. Mas é claro que teve o Stack lá, que era o nosso, né, que estava o ano passado com a gente, estilo diferente, mas eu, para te falar a verdade, eu nunca tive nenhum problema com o treinador de goleiro lá, mas esses três foram três que eu convivi muito na época que eu estava jogando e numa época que eu sentia que eu precisava de mais, e eles sempre estavam ali do meu lado e do lado dos outros goleiros também, para que pudesse passar esse mais para a gente. Pegando esse gancho aí dos bastidores, dos treinadores, eu gostaria de saber se você tem alguma história inédita que envolve o clube, que você ainda não contou para ninguém, é alguma coisa assim de bastidor e fora de campo, se tem alguma história aí engraçada ou até mesmo interessante aí você contar aqui para a gente. Não, eu acho que no Watford sempre vazava algumas coisas que eram inéditas. Eu não sei de onde que saía isso aí, cara. Sempre teve algum jogador ali que vazava as mensagens do clube lá de dentro e criava alguma polêmica com o clube. Eu queria ter encontrado esse cara, porque eu tenho certeza que ele não ia continuar fazendo isso mais, né? Mas nós nunca encontramos e era sempre alguém que vazava as informações lá de dentro. Eu acho que nenhuma foi segura lá de dentro, nenhuma informação foi que pudesse sair, ou mesmo aquelas que não pudessem, né? Passou despercebido por causa dessa pessoa que tinha lá dentro, esse espião que a gente nunca conseguiu pegar. O Gomes, agora o Watford Brasil, hoje ele é regionalizado nós três aqui, mas a gente tem outros torcedores, a gente tem um grupo de WhatsApp também, que tem mais de 20 torcedores espalhados por todo o Brasil, né? E a gente pediu para um deles, que também é muito próximo da gente, o Gustavo, ele gravou um vídeo. Fala, Mito Gomes. Quando você chegou em 2014 para substituir o Almunia, em algum momento passou pela sua cabeça que você se tornaria um dos maiores goleiros da história do Watford, amado e idolatrado pela torcida? Gustavo, primeiramente, obrigado, cara. Obrigado pela consideração. Eu nunca busquei idolatria em lugar nenhum, mas eu creio que quando a pessoa ela faz um trabalho bem feito, um trabalho com amor, isso vem naturalmente, né? Talvez as pessoas apreciar o teu trabalho, né? Eu tenho certeza que, assim como você, muitas outras pessoas apreciaram o meu trabalho no Watford,
Eu acho que foi um trabalho feito muito, muito bem feito, até porque aquilo que nós planejamos aconteceu logo na primeira temporada, e era isso que nós planejamos quando eu assinei para o Watford. Mas essa coisa de ser estrela, né, de ser ídolo da equipe, eu nunca busquei isso, algo que me tocava, tipo assim, não, eu vou para o jogo porque eu quero me destacar, não, eu vou para o jogo porque eu quero ajudar meu time, que o time consiga os objetivos, foi sempre dessa maneira. E quando você trabalha dessa maneira, as coisas acontecem naturalmente. Foi assim, acho que desde quando eu comecei no Watford, né? E eu agradeço muito aí mesmo o carinho de todos os torcedores, aqui do Brasil também, como lá de Watford, sempre que, né, eu estou sempre recebendo mensagens nas minhas redes sociais de torcedores de lá, falando que ainda faço muita falta lá, né? Então, algo a gente plantou, e quando a gente planta coisa boa, a gente normalmente colhe coisas boas também, né? Mas muito obrigado pelo carinho. Então, Gomes, você vinha de 4 temporadas sendo o goleiro titular da equipe principal, né? Mas chegou na temporada 18-19, aí o Watford contrata o Foster e eu acredito que você vinha até de uma lesão, como foi na chegada do Javi Gracia, terminou a temporada, aí começou o Foster como titular, e ele foi titular durante a temporada inteira, você apenas atuou nos jogos de Copa. Mas, assim, a gente sabe toda a sua experiência, mas conta, assim, como é que foi essa sua adaptação com um novo setor, né? Ao invés de estar jogando, estar sendo uma segunda opção dentro do time principal. Olha, a minha aceitação, como a de qualquer um, não é fácil, né? Mas quando você vai ficando um pouco mais experiente, você vê que não vale a pena você se desgastar muito com certas coisas. E o meu desgaste muito mais era comigo mesmo, porque eu sempre falei com o presidente em todas as renovações de contrato com o Watford, e foram quatro renovações em 6 anos. Eu sempre falava, o dia que eu não for útil aqui mais, eu rasgo meu contrato, vocês rasgam o contrato do lado de vocês. Eu não vou ficar me prendendo pelo contrato aqui, não. Mas as coisas sempre foi transparente. O que eu fiquei triste foi da maneira com que aconteceu, né? Talvez nem quando aconteceu não foi por rendimento. Eu saí por falta, por um problema na coluna. E quando eu voltei, o Carneses começou a jogar. Foi até o final da temporada. Isso foi em janeiro de 2018, se eu não me engano. O Carneses começou a jogar ali e aí terminou a temporada. Se imaginava que o Carneses iria assinar por mais um ano e não aconteceu. Naquele momento, a situação comigo dentro do clube era de saída, né? Até porque eu tive, durante essa transição, eu tive esse desconforto com o Javi Gracia, que foi contornado na pré-temporada seguinte, né? Onde eu chamei o Javi Gracia, nós conversamos, eu pedi desculpa para ele por qualquer situação e disse que, independente de estar jogando ou não, eu queria ser útil e importante para o clube, né? E para o time, ou no vestiário, ou dentro de campo, ou no treinamento. Eu queria fazer parte e abraçar aquilo que era a ideia deles, né? Mas provavelmente porque eles pensavam que eu sairia, foram atrás de um goleiro, né? O Carneses falou que não queria ficar e foram atrás de um goleiro e contrataram o Foster. E na época ainda falei com o Dino, se vocês trouxerem um goleiro que tenha a capacidade de estar jogando, vou respeitar, mas se chegar um mais ou menos aí, eu vou ficar muito chateado. Eles trouxeram o Foster, que além de ser inglês, um cara sensacional, nós nos damos muito bem. Eu acho que foi tipo ali glue, né, que eles falam ali, uma cola mesmo entre eu e o Foster. A gente fez uma dupla ali muito forte
E a gente se fechou ali. E o interessante disso tudo é que quando ele estava jogando, eu torcia muito para que ele fosse bem, e da mesma forma, quando eu estava jogando, ele torcia muito para que eu fosse bem também. Então não tinha esse ego entre nós. E eu fiquei chateado nessa transição, sim, mas depois eu fui entender e saber que talvez seria isso mesmo que teria que ter acontecido. Mas sempre com muito respeito, sempre com muita conversa, sempre com muita tranquilidade para tomar as decisões que eu sempre tomei dentro do clube. Gomes, eu queria perguntar como que foi toda aquela trajetória marcante da FA Cup de 2018 e 2019, e principalmente toda aquela emoção que você sentiu no jogo contra o Crystal Palace, que acho que todo mundo achou que seria só a despedida do Vicarage Road, né? Os 2 próximos jogos seriam Wembley. E também queria que você falasse um pouco daquela semifinal histórica contra o Wolverhampton, aquela que acho que todo torcedor do Watford quase teve um infarto. Como é que foi essa trajetória épica aí da FA Cup 2018 e 2019? Cara, uma temporada fantástica, né? Nossa, na FA Cup. Eu te falo que quando nós lavamos a roupa suja em casa, a gente veste roupa limpa sempre, né? E foi o que aconteceu entre eu foi o que aconteceu entre eu e o Ravi Gracia ali. Nós tivemos um concerto ali e ele disse, não, eu quero contar com você. E eu jogava com satisfação porque, independente de estar participando só da FA Cup, é uma das competições mais antigas do mundo e mais tradicionais da Inglaterra, né? E foi uma chance enorme que nós tivemos até chegar em Wembley nas semifinais. Com certeza o Wolverhampton era naquela oportunidade era favorito, até porque tinha montado uma equipe fenomenal, estava voando no campeonato inglês, mas só que nós colocamos o coração na ponta da chuteira. 2-0 ali, a gente pensou, provavelmente ele estava comemorando aquilo que, né, e muitas vezes zombando da nossa cara mesmo dentro de campo, alguns atletas, principalmente o atacante deles lá, Colocando máscara, infelizmente né? não nos respeitaram. Desculpa Exato, interromper, mas colocaram até exatamente, máscara, né? exatamente. Então, aquilo mexeu com todos, né? Aquilo mexeu com todos e a gente foi para cima, o time colocou um algo a mais ali e deu no que deu, né? Eu acho que um jogo histórico, jogo mais histórico do que aquele, somente aquele que o Amunia lá defendeu o pênalti e depois o Dini, eu acho que fez o gol lá, né? Eu acho que aquele é o mais histórico contra o Leicester, né? Mas foi um jogo histórico, um jogo que mexeu com o coração do torcedor. As pessoas falavam, comentavam na rua e agradeciam da maneira que a equipe se portou, mesmo com 2-0 no placar. É igual eu digo, né? A Inglaterra é um pouco diferente do que qualquer outro lugar, porque lá só termina a hora que o juiz apita mesmo. Porque enquanto há oportunidade, enquanto há chance, enquanto há tempo, tem a oportunidade de virada, de jogo ou de empate. E foi o que aconteceu naquele jogo, um jogo super emocionante. Infelizmente, na final, nós encontramos uma equipe que muito, muito superior que a nossa. Por mais que a gente lutasse ali, se tratando de uma decisão, eu acho que talvez no momento ali final se iguala muito, mas pela nossa inexperiência de disputar finais, talvez nós pecamos ali em algumas situações, nós fomos muito afoitos em algumas situações, então a nossa entrada no jogo não foi de acordo com aquilo que necessitava, né? Mas só de chegar numa final, disputar uma final em Wembley, foi algo sobrenatural para o Watford. E a gente sabe que é muito difícil, é uma competição muito difícil, né?
curto, boas equipes, e de chegar à final. Mas aquele ano foi um ano muito perfeito para nós na FA Cup e muito emocionante também para todos. Então, falando de coisas históricas, dos pênaltis que você defendeu, qual assim ficou mais marcante para você? Eu acho que o resultado do jogo foi nossa primeira temporada na Premier League, foi aquele contra o West Brom, né? Os dois contra o West Brom. No mesmo jogo, o time estava ganhando de 1-0, e ali a gente estava para alcançar uma marca que era a marca de segurança para permanência na Premier League. E foi um pênalti muito marcante, porque eu peguei o primeiro pênalti que eu cometi, eu peguei o primeiro pênalti, e no segundo pênalti eu cheguei para o Berahim, né, e falei para ele, você de novo? Eu não falei mais nada do que isso. Você de novo, eu acho que eu fui na cabeça dele, ele abriu um pouco a perna antes da hora, e eu tive a felicidade de ir para o canto, né, já que eu costumo esperar bem o tempo do batedor, mas na hora que ele abriu um pouquinho a perna, eu vi que um pouco antes, né, eu acho que ele adiantou muito a abertura da perna dele para bater naquele canto, ele me mostrou que era o canto, e eu tive a felicidade de defender ele no finalzinho do jogo já, e foi um alívio para todos nós, porque sempre a primeira temporada é mais complicada, ainda mais que nós começamos voando a temporada e depois tivemos uma queda, como sempre foi, infelizmente. O Watford começa voando as temporadas, aí enche ali de gás e tudo, aí vai esfriando. Eu acho que o tempo na Europa e o time também vai esfriando um pouquinho. Mas é porque é uma temporada muito desgastante. E como nós não temos, o clube não tem um elenco com muita capacidade de estar trocando, né? E talvez muitas lesões em algumas situações. Nós tivemos muitas lesões. Teve uma temporada lá que foi muito além daquilo que a gente estava prevendo. Aí você perde muita qualidade, né? Então, ali foi algo que nos ajudou muito, aquele jogo em especial lá contra o West Brom, que foi os 2 pênaltis defendidos lá pelo Watford. O Gomes, partindo já para a temporada seguinte, né, da final da FA Cup, em uma entrevista que você deu ao próprio canal do Watford, você mencionou que seus filhos queriam que você ficasse nos Hornets, né, por mais uma temporada após 2018 e 2019. Como que era a relação da sua família com o Watford? E se você até puder abrir um pouco mais nessa questão, como que era a relação da família dos outros jogadores com o Watford? Porque a gente sempre viu, principalmente através de Elton John, Graham Taylor, que era um time muito aberto à comunidade. Como que era o time do Watford aberto às famílias dos jogadores? Sempre foi um time muito família, né? Sempre a gente teve muita liberdade lá de levar os nossos filhos no centro de treinamento, de levar os nossos filhos nos jogos. Os meus filhos mesmo, depois dos jogos, e os filhos dos outros jogadores sempre entravam no vestiário depois dos jogos, né? Os meus filhos mesmo tiraram foto com jogadores de outro time, com os nossos também, mas jogadores de outros times. Então, ele se sentiu em casa. E criança, você sabe como que é, quando se apega a um determinado lugar, para mudar a cabeça deles é complicado. Então, eles foram muito determinantes para que eu ficasse nas 2 últimas temporadas, né? Foi muito determinante. Então, eu pude ter ali a ajuda da vontade dos meus filhos para que pudesse permanecer. É claro que as decisões foram muito fáceis de ser tomadas, né? Até porque eu já estava muito, muito identificado com o clube e sempre a chegada deles para comigo, sempre com muito respeito, né? Sempre reforçando a necessidade e a vontade deles de continuarem contando comigo, mesmo nos últimos 2 anos que eu não estava jogando tanto. O presidente falava, você não é um reserva, você é um titular sempre para nós aqui.
A gente tem muita confiança em você, tanto que eu tinha assinado mais um ano de contrato agora para estar lá esse ano. Tive um convite do clube para que eu pudesse ficar para a segunda divisão. Eu disse que não queria, até porque a minha motivação seria estar jogando, né? E o clube, é claro que não pode dar essa... e eles não dão essa certeza que eu iria jogar, até porque o Foster, só se o Foster saísse, se o Foster não fosse abraçar uma segunda divisão. Então, eles não poderiam fazer. Na segunda-feira, depois nós caímos no domingo, na segunda-feira, eu fui lá, o Dino me chamou para uma conversa e reforçou a vontade, apesar do meu contrato não estar valendo mais, porque nós caímos, ele reforçou a vontade dele de contar comigo para a temporada desse ano, né? Mas eu já estava com a minha opinião formada e eu não queria ficar, como eu falei para ele, eu não queria ficar só treinando, né? Porque, como eu disse para ele muitas vezes, o dia que eu não for importante, não de importância de pessoa, mas importante de ajuda para o clube, eu não quero ficar mais. Eu acho que ali já não tinha muita importância mais, não. Até porque tinha jogadores de muita experiência ali, com contratos mais longos, que poderia dar conta do recado, como estão dando lá esse ano. Sobre essa relação que você tinha com o Watford, eu queria perguntar, agora já levando para a reta final, né? Queria perguntar se você ainda acompanha o Watford, e eu vou até reformular minha pergunta, eu queria queria até perguntar sobre a sua relação com o João Pedro, né? Porque nessa reta final da sua carreira no Watford, você encontrou o João Pedro, como é que era essa relação entre vocês dois? E até, tocando no assunto, desculpe cortar, fala também um pouquinho do Richarlison, né? Que você acabou abraçando ele na chegada dele lá em Vicarage Road. Olha, minha relação com o clube foi sempre uma relação muito aberta e muito recíproca, né? Dos dois lados. E desde quando eu cheguei no Watford, né? Eu já disse isso antes, fui muito bem recebido, muito bem tratado, com total liberdade lá dentro, respeitando sempre as regras do clube, mas com total de liberdade de assumir uma liderança dentro do vestiário, de assumir uma liderança no dia a dia lá mesmo. Então, era muito próximo, né, do Dino lá e da diretoria. Foi oferecido um cargo lá que eu quisesse lá dentro, um diretor talvez de transição entre a parte técnica ali e a diretoria. Eu disse que não estava preparado para isso, quem sabe no futuro isso aconteça, mas foi sempre muito bacana e muito recíproca o nosso relacionamento. Agora, com esses dois garotos aí, cara, eu falo que eu abracei lá como meus filhos, né? O Richarlison primeiro. O Richarlison chegou lá bem tímido e precisava dessa ajuda, assim como o João Pedro, ainda mantenho contato. São dois grandes amigos meus, são dois amigos que a gente está sempre brincando e sempre em contato, porque eu aprendi a gostar deles, porque são pessoas de um coração enorme, além de um talento dentro de campo. São duas pessoas maravilhosas, dois seres humanos maravilhosos. E é muito bom a gente estar perto de pessoas assim, e tanto o João Pedro quanto o Richarlison são pessoas assim que Deus colocou no meu caminho mesmo. Eu acho que se a gente se ajudou ali, não só eu ajudei eles, né? Mas a gente se ajudou ali. O João Pedro veio depois, ainda tive a oportunidade de passar 6 meses com ele, mas a nossa relação foi muito próxima também lá, porque eu sabia que talvez ele iria ficar sozinho depois e eu queria passar para ele o máximo de coisa possível para que ele possa, dentro de campo, dar um retorno para o clube. Clube eu sigo na medida do possível, tem assinatura aqui que o clube mandou para mim para ver os jogos ao vivo. A maioria dos jogos eu assisto, a maioria dos jogos eu tenho a possibilidade de assistir ao vivo, então sempre que eu posso eu estou assistindo. Sigo muito de perto e muito feliz pela trajetória do time aí, se acertou aí com
com o novo treinador. E aí está fazendo uma grande temporada, o Danny Batman, né, lá jogando, e a gente nem imaginava que ele ia ter essa oportunidade da temporada, fazendo grandes jogos. O Ben Foster, infelizmente, teve um problema de lesão, mas foi muito bem substituído pelo garoto de 26 anos, né? A gente pensa que ele é muito jovem, mas ele já está bem avançado e teve uma oportunidade muito merecida. Aí, por isso que a gente fala, talvez se eu tivesse ficado lá, ele não tinha tido essa oportunidade e talvez o clube não ia ter essa confiança que tem nele hoje. Então, as coisas sempre acontecem da melhor maneira. Antes da gente ir para o Guilherme fazer a próxima pergunta dele, Richardson, a gente vai chegar em você, hein? O Gomes agora é o nosso padrinho aqui, o próximo é a entrevista com o Richardson, hein? Então, Gomes, como você falou anteriormente, que os torcedores são os que fazem o clube. Então, eu queria saber assim, mais um pouco do que você poderia acrescentar nisso, de como é o envolvimento da comunidade, daqueles que estão mais próximos do clube, aquele torcedor que mora do lado do estádio, aqueles que estão mais próximos mesmo. Como é o envolvimento deles durante o dia a dia, seja dia de jogos também. Olha, infelizmente o torcedor só não tem uma coisa, ele só não pode definir contratações, só não pode tomar as decisões, porque tem que ter uma pessoa mesmo, né, para fazer isso. Mas, como eu disse antes, o Watford é um time muito família, e sempre a gente tinha encontros com a comunidade, sempre a gente tinha uma sessão de autógrafo, sempre a gente tinha uma sessão nos projetos sociais do clube. Eu fui embaixador lá do Watford Trust, que é um projeto de da comunidade que abraça os jovens mais carentes, com futebol ali, introduzindo o futebol para eles. Eu participei disso durante o meu tempo lá, estava sempre à frente, sempre participando disso, porque eu gosto de fazer. E essa proximidade, né, com o torcedor é de suma importância, né? A gente tinha, sim, os momentos lá né, os torcedores têm acesso aos jogadores, tem o dia para o torcedor lá, tem o dia do Open Day, né, tem o dia do torcedor. Então, como eu te disse, o clube não se vive sem o torcedor, o clube não se vive sem o torcedor. Esse tempo eu tenho certeza que está sendo muito complicado para todas as equipes, porque o torcedor é parte fundamental da estruturação emocional dos atletas. Os atletas se sentem bem jogando na frente da torcida, por mais que em alguns momentos seja difícil, né, se o time não está vivendo um bom momento, mas ninguém quer jogar com o estádio vazio, ninguém quer jogar né, se sente bem jogando como está a situação agora, até porque é isso, é essa conexão. Tem os jogadores que têm mais, outros têm menos, mas eu nunca tirei da minha cabeça que o clube é formado pelos torcedores. E os jogadores vêm e vai, mas o torcedor fica permanente ali, né? Então, eu posso estar num clube um dia, no outro dia já estar em outro clube, e o torcedor está lá, firme. Eu acho que não são muitos que viram a casaca aí, não. E a maioria aí, até a vida toda, é torcedor de um clube só. Gomes, você defenderia o Luton? Não, aí já é complicado. É a mesma coisa de defender o Atlético aqui em Minas Gerais. Gomes, eu não sei por quê, viu, cara? Já me fizeram essa pergunta lá, mas por que o Luton? Só porque está do lado aqui da cidade? Poxa, o time está lá esse ano, talvez esteja na segunda. Eu acho que está na segunda, né? Eu não vi nenhum jogo do Watford com ele. O ano passado foi até bem na segunda divisão. Mas aí eu imaginava o seguinte: poxa, imagina o Luton na segunda divisão tirando onda com o Watford. E se isso acontecer ao contrário, o Luton sobe esse ano e o Watford cai, nós estamos na água. Eu nunca entendi muita rivalidade lá, não, porque talvez essa é uma rivalidade antiga que eu não peguei, né? Porque na minha época lá, no meu tempo lá, nunca tive a oportunidade de enfrentar o Luton.
porque sempre em competições muito distantes. O jogo contra o Luton foi o primeiro gol do João Pedro com a camisa do Watford, né? Foi bem no comecinho da Championship. É. Ô Gomes, agora uma pergunta mais que pode também te deixar encrenca aí. Se você pudesse montar um time, os 11 titulares, mais o técnico, e se você quiser pôr o banco de reserva, dos atletas com quem você jogou no Watford, que time que você montaria? Nossa, cara, eu sou ruim de memória aqui para montar um time na cabeça aqui agora, hein? Vamos ver. Cara, vamos ver. Lateral direito, Yamat, lateral direito. A zaga eu colocaria o Craig Cathcart, eu colocaria o Sebastian Prödl, lateral esquerdo com toda a loucura dele, Holebas. Capu na frente, com toda a má vontade dele de vez em quando. Mas é um jogador que eu mesmo falei para ele muitas vezes, cara, se você quisesse, você jogaria em qualquer equipe do mundo. Mas ali já tá bom. Cara, Will, eu colocaria ele como volante, porque além de estar jogando agora nessa posição, é a posição dele. Alguns treinadores tentaram colocar ele lá na frente. Enquanto não tinha peça, beleza, mas ele é dali. Ele é batalhador. Aí eu vou escalar o meu time lá na frente, né? Os dois meias. Cara, o Abdi, que jogou com nós na segunda divisão. Na direita, meia pela direita. Tô fazendo um 4-4-2. Vai ter que ser, cara. Vai ter que ser um 4-4-2. Meia pela direita. Aí eu vou colocar o João Pedro de meia, viu? Vou jogar o João Pedro de meia ali, porque vai complicar lá na frente. Pelo lado direito... Já jogou essa temporada de meia. Pois é, por isso mesmo. Vou colocar, do lado direito, eu vou colocar o Richarlison. Do lado esquerdo, eu vou colocar... eu coloco... Cara, tem uns jogadores bons ali, hein? O Deulofeu, do lado esquerdo. 4-4-2 eu tô fazendo, né? Isso, agora os dois lá da frente. Eu não posso deixar o Dini de fora, cara, porque é um cara muito importante para qualquer time. Mas eu preciso colocar um cara ali um pouco mais rápido para aquelas enfiadas de bola que mesmo dá de vez em quando. No treinador eu vou colocar o Marco Silva, mas essa posição aí eu tô com dúvida. Vocês não me ajudam, não? Do lado do Diney? Igalo, Vidra, Gray. E Galo, né, cara? Eu tava esquecendo... É a dupla, né? Eu tava esquecendo do Igalo. Não pode, não. Não pode, não. O Vidra talvez seria um que jogaria ali também, mas o Igalo tá um pouco à frente. Nós fizemos uma grande temporada, 2015, 2016.
Então, eu acho que está um time bem montado, um time compacto. O Vitra e os outros, você ficou em dúvida, ia para o banco, né? Exatamente. Desses aí eu estava esquecendo do Igalo, cara. Como que eu posso esquecer do Igalo? Me deu bicho demais. Só essa pergunta final como que você vê essa relação do clube com os torcedores de fora da Inglaterra, né? Principalmente o Brasil, que é seu país. O Watford não é um time muito conhecido, né? Fora do Big Six, mas mesmo assim acho que tem uma bela de uma fanbase, né? Aqui no Brasil. Cara, os clubes estão fazendo isso, principalmente os clubes ingleses, né? Para a Ásia lá, eles já têm uma ligação, eles já procuram fazer essa ligação muito grande, né? E hoje, eu acho com a facilidade de se assistir jogos, qualquer jogo aí de internet, por internet você pega o jogo do clube que você quer. Eu acho que você começa a acompanhar hoje e se identifica com os clubes, né? O Watford, por exemplo, é muito marcante essa cor de camisa, né? Essa cor de camisa é muito marcante. Esse símbolo, eu acho que é muito marcante, fica muito marcante para as pessoas. E talvez com essa conexão, eu vejo sempre que eles sempre faziam e fazem coisas aí para né, para o Instagram de vocês. Né? Sempre pedia para que a gente fizesse alguma coisa lá para o Instagram de vocês. Então, eles têm essa preocupação, né? Tem essa preocupação de estar alimentando também essa conexão. Eles sabem que é importante. Quanto mais visível, né, fica a marca, mais fácil fica de trazer patrocínios, de trazer coisas. Eles entendem isso, né? E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Está expandindo a marca do clube, está reforçando essa conexão. Brasil, Inglaterra ainda é uma conexão muito grande com os clubes, eu acho. Ainda é uma distância, não conexão, uma distância muito grande ainda, por mais que hoje o que é o futebol inglês, né? A gente ainda tem espanhol, italiano, mas o que é hoje é o futebol inglês. A atração do futebol inglês ainda desperta, e talvez está despertando um pouco aqui ainda, os clubes ainda não viram talvez o mercado brasileiro como um mercado para se chegar, e talvez o Watford tenha chegado na frente aí um pouquinho e tenha se fortalecido um pouco mais aí também, pelo que eu vejo. Ô Gomes, as perguntas que a gente tinha já proposto, elas se encerraram. Eu vou fazer uma que é duas em uma, que após o que você até comentou aí, dúvidas, né, que a gente tem, já para ir para a parte final, também se o Guilherme e o Vitor tiver mais alguma, a gente pode perguntar. Mas antes também, agradecer desde então, não sei se ela vai vir, a Sofia, que a Sofia brigou muito com a gente nessa questão de valorizar o Watford aqui, e desde o ano passado a gente estava com ela, chama o Gomes para a gente participar de uma entrevista, chama o Gomes, ela acabou saindo, não conseguiu, mas ela faz muita parte do que é hoje o Watford Brasil. E da minha pergunta que eu queria fazer, como que é o seu relacionamento com o Troy Deeney? Porque assim, o Watford talvez é conhecido mundialmente por duas situações, aquele gol do Deeney e por Elton John. Como que era a sua relação? A gente viu muito na FA Cup, vocês dois abraçados, ter essa questão de amigo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. E sobre o Elton John, se você teve algum contato com ele, como que o astro da música, né? O astro pop tá perto, assim, se você teve algum contato com ele. Olha, o Troy é uma pessoa que eu respeito muito, né? É um rapaz que poderia ter se perdido aí como tantos outros, mas o futebol, né, fez com que ele se tornasse essa pessoa que ele é hoje. Quem vê o Troy Deeney de longe acha que é um brutamontes, um cara que só quer brigar, um cara que só, né? Mas é totalmente ao contrário, cara. Eu encontrei nele um amigo lá dentro do clube, um cara que eu sempre confiei, um cara que sempre me respeitou e eu respeitei. Então, desde o início, o nosso relacionamento foi muito bom, porque eu nunca quis tomar o lugar dele, ele sabe disso, de capitão. Normalmente as pessoas têm esse ego, né, de capitão. Eu isso nunca me encheu os olhos, né? Liderar, talvez você lidera
pelo seu jeito de ser no dia a dia e tal, e eu nunca ameacei isso do Troy Deeney. Eu acho que ele respeitou isso também, que eu poderia muitas vezes, né, forçar alguma situação, mas eu nunca forcei, não. Então, nós conseguimos liderar uma equipe em 2014, eu e ele, sempre trocando ideia, porque tinha alguns jogadores que falavam espanhol, né, e ele chegava: Gomes, olha, vai nele, fala isso e tenta resolver essa situação para nós, para que não cresça isso. É um cara que eu respeito muito, respeito a história dele, respeito a família, né? É uma pessoa que a gente sempre estava trocando ideia. Quando estourava alguma coisa, podia saber, ele sempre vinha e perguntava o que eu achava, o que a gente deveria fazer. Então, nós estávamos sempre próximos, né? E tenho certeza que ele é a cara do Watford, né? Hoje ele não está jogando tanto, mas ele foi a cara do Watford aí por muito tempo e sempre dando o melhor dele. Ele sempre foi um guerreiro. Você vê no campo, cara, quando ele entra nos jogos, talvez mesmo que o jogo esteja difícil, mas ele nunca deixa de dar o melhor dele, de correr, de voltar para marcar. Impressionante. Meu filho querendo jogar futebol e querendo ser atacante. Eu falei: filho, você tem que duas coisas. A dedicação, são dois exemplos para você como jogador de futebol, como atacante: dedicação do Cristiano Ronaldo e a vontade do Troy Deeney, a vontade do Deeney. Você já viu ele jogar? Já vi. Pois é, então começa a ver ele jogar para você ver aonde ele vai, o sangue que ele dá, entendeu? Então, um cara fora de série. Agora, o Elton John, cara, foi surpresa, né? Quando a primeira vez eu encontrei no vestiário do clube. Normalmente, o que ele fazia? Antes dos jogos, ele chegava primeiro do que a delegação e sentava lá no banco do vestiário. Quando a gente entrava, o Elton John lá. E uma vez eu tive o Fabiano do Fabiano e Menotti, né? Amigo, então ele gosta muito do Elton John, né? Do César Menotti e Fabiano. Ele gosta muito do Elton John e pediu uma vez que se o Elton, né? Aí eu fiquei sabendo disso e eu falei assim: poxa, eu vou gravar um vídeo com o Elton John aqui, ó, o próximo jogo que ele vier, ele mandando um abraço aí pro Fabiano, né? E ele fez, cara, muita vontade, com muito carinho, né? Sempre falava do Brasil quando me encontrava, que a atmosfera aqui do Brasil é fantástica. Às vezes que ele esteve aqui, ele se sentiu muito bem e tal, que o brasileiro é muito fantástico, e me agradecia: poxa, você é parte da nossa história, você é uma pessoa que nós nunca esqueceremos, tal. Então, um cara muito, muito bacana, né? Talvez as pessoas se coloquem distante demais da outra e pensem que tem alguma barreira ali, mas não. Ele é um cara muito bacana, muito legal. Galera do Watford Brasil, então esse é um dia muito especial para todos nós. A gente está falando com o Gomes aqui, essa entrevista sensacional que a gente traz para vocês aqui e também para a gente, né? Porque é uma vivência diferente estar conversando com uma pessoa que viveu por muito tempo o Watford, já de primeira mão, em nome de todo mundo, né? A gente quer agradecer, Gomes, a disponibilidade de estar falando com você. E né, a gente espera aí que você nos ajude para falar com o Richarlison, quem sabe um dia até Troy Deeney aí, ó, já vai ajudando a gente, mas de qualquer forma a gente agradece esse tempo, desse carinho que você tem por todos nós, né? Sempre que a gente põe uma postagem ali no Instagram, você sempre compartilha também, então acho que isso é muito importante. Então, meu nome e em nome do Watford Brasil, agradecer essa presença que você está tendo aqui hoje. Se o Vitor e o Guilherme também quiserem agradecer em nome deles essa presença, a gente já vai se despedir de você e também dar a palavra para você. Não, só queria agradecer mesmo, agradecer esse carinho, como o Jefferson falou, que você tem pela torcida do Watford, não só brasileira, como também a inglesa, e obrigado por topar essa entrevista aqui, foi muito legal e que a gente possa manter o contato aí. Cara, é só agradecimento mesmo por esse momento aqui de estar conversando diretamente com você.
Além de ser um grande jogador, você é uma grande pessoa, a gente pode ver isso. Que é muito bom conversar com você, ter essa conversa sobre o Watford também, falar um pouco também até sobre sua vida. E é só agradecer, obrigado por tudo, e é isso, bom, só tenho a agradecer. Pessoal, eu que agradeço a torcida aí de vocês sempre, eu tenho certeza que vocês fazem parte da minha vida também, da minha trajetória, porque com certeza nós passamos por momentos muito bons, mas passamos por momentos difíceis também, mas sempre juntos. Agradecer pela oportunidade aí também, de aproximação aí de vocês. Eu já sabia, né, pela Sofia lá, esse trabalho de vocês, ela na época ela tinha nos dito lá. E parabéns pelo trabalho também de vocês aí né, das redes sociais, do Instagram. Eu tenho certeza que a gente pode viver dias melhores ainda do que o clube tem vivido aí nos últimos anos. O clube tem muito potencial para isso. Tem pessoas com vivência no futebol por quase 30 anos, que é a família Pozzo lá, né? Ele tem muita vontade, então os investimentos têm sido feitos. É claro que sempre com o pé no chão, mas você vê o Watford hoje, como eu disse antes, você vê o estádio hoje é maravilhoso, não deve nada para nenhum grande, talvez só em termos de capacidade, mas é uma capacidade que está sempre cheio também, 23 mil pessoas, né? 22 e pouco, 21 e pouco, todos os jogos, sempre foi assim, desde a segunda divisão, né? Infelizmente no momento não está acontecendo, mas sempre que pode o estádio está sempre lotado e a torcida sempre apoiando. Isso é muito importante para cada jogador, principalmente jogador que tem do meu estilo, que gosta dessa proximidade com o torcedor. Isso é muito importante, a gente fica muito alegre de saber, principalmente eu como brasileiro, de saber que aqui no Brasil também tem uma torcida tão especial e tão bem organizada como vocês, tá? Obrigado, que Deus abençoe. Quem sabe a gente possa nos reencontrar aí um dia. Valeu? Valeu, Gomes. Galera, esse foi o programa do Watford Brasil. E, para encerrar, a gente pede sempre para você seguir a gente aqui no YouTube, ativar o sininho, porque sempre que a gente colocar um novo programa como esse, você é o primeiro a receber. E lá nas nossas redes sociais, no @WatfordFCBra, no Instagram e @WatfordBrasil lá no Twitter. Valeu, Gomes, valeu, Vitor, valeu, Guilherme, valeu, galera que acompanhou. Um abração e abraço, galera. Let's go Hornets!